E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo de hoje é falar da Galadriel. É, Só que eu acho que esse vídeo vai ser longo. Por quê? Porque é muita coisa para falar. E a gente vai falar da Galadriel, mas a gente vai falar de maneira quase direta e quase objetiva, dando aquelas voltas que não acabam nunca, que são muito características dos meus vídeos. Então a gente vai falar sobre uma série de conceitos que estão presentes e eu vou tentar explicar para vocês por que é que eu vejo Tolkien nessa série. Eu não estou dizendo que a obra é perfeita, eu estou dizendo que ela está muito congruente com algumas coisas que são importantes para mim. Mas eu quero ir para um outro caminho agora. Essa série, ela coloca a Galadriel conversando com o irmão dela e ela fala, como que eu vou saber onde é a luz e onde que, né, se é para baixo ou para cima que eu tenho que ir? Porque às vezes a luz, ela bate na água e parece que a luz é da água e não do céu. E como que eu vou saber qual que é a luz verdadeira? E aí o irmão dela diz algo como, você não vai saber reconhecer a luz verdadeira até que você toque na escuridão de verdade. Ele diz, você não vai conhecer o céu a menos que você chegue no inferno. Isso é muito Tolkien. Você pode dizer que não é, e você tem a sua opinião, e se você quiser que você fique, escuta a minha. Ok? Precisa concordar. Estou querendo mostrar o que eu penso. Como que isso conversa comigo, Fausto? Eu tenho uma vida muito boa e eu reconheço a minha vida muito boa. E eu acho que eu só consigo reconhecer a minha vida como muito boa porque eu já tive uma vida muito merda, uma vida muito bosta. Então hoje eu tenho na minha agenda um monte de alunos que não têm contrato comigo. O que é não ter contrato comigo? Se todos os meus alunos quiserem dizer assim, amanhã eu não quero fazer aula com você, não quero fazer aula com você nunca mais, ninguém tem que me pagar uma multa, ninguém tem que rescindir contrato. Eles simplesmente precisam não aparecer mais, porque aliás eles me pagam por aula feita. Isso me dá uma sensação de que eles estão comigo porque eles realmente veem propósito. E porque eu realmente faço algum bem para a vida deles. E no momento em que eu não for mais capaz de fazer bem para a vida deles, eles vão embora. E aí eu vou atrair pessoas que eu possa ajudar. E isso faz com que eu sinta que eu cheguei na luz, assim. Mas eu já estive na escuridão. Eu já trabalhei para empreiteiras em que eu tinha que contratar pessoas para trabalhar em vagas insalubres. E eu trabalhava para empresas que de certa forma colocavam as coisas, né, tentavam me induzir a não ser tão claro em relação aos riscos de saúde que o funcionário ia correr. Por quê? Porque precisava preencher a vaga, uma empreiteira. É claro que eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia não ser claro, mas eu sofria uma pressão enorme para conseguir preencher a vaga, e quando eu era claro eu não conseguia preencher a vaga. Imagina a vida bosta que eu tinha. Eu já tive momentos da vida em que eu tive que aceitar trabalho de coordenação de linha de chão de fábrica, em que eu precisava tratar as pessoas de um jeito que elas me odiariam, em que eu seria a raiz da desgraça da vida delas. Sim, trabalhar na Ásia só parece fácil. Não é fácil, não. Então, se você obriga as pessoas a não respeitar os próprios limites delas e a produzir cada vez mais e a ser cada vez mais eficientes, a não errar, é muito difícil as pessoas nutrirem um carinho pessoal por você, porque você deixa de ser um ser humano e você passa a ser o carrasco, aquela pessoa desgraçada. E eu sabia que aceitar determinadas missões implicariam que eu me arruinasse profissionalmente, porque eu não teria ninguém ali que teria vontade genuína de trabalhar comigo. E pessoalmente, porque não dá pra você chegar pra mim e dizer assim, mas é só seu trampo, porque no Japão as pessoas trabalham 12, 14 horas por dia. E quando termina o trabalho, elas vão beber com pessoas do trampo. E aí você fala, não, é só você chamar alguém de outro trampo, de outro trampo. Aí a pessoa do outro trampo tá saindo pra beber com as pessoas do trampo dela. Não que ela queira, mas porque todo mundo faz isso. Eu sou de um outro tempo, não do Japão de hoje, eu sou do Japão de 15 anos atrás. Eu não sei como que tá hoje. Então, eu aceitava trampo que era basicamente arruinar com a minha própria vida. Acordava todo dia querendo morrer, falando que merda. Eu sabia que... Eu não sabia como ia ser, mas eu sabia que eu ia atrair ódio das pessoas pra minha própria vida.
E é uma bosta isso. Então eu entendo a vida de um youtuber que ficou os últimos 10 anos gerando conteúdo de Senhor dos Anéis e que durante 10 anos ficou fazendo canal mostrando, olha como é interessante isso aqui, olha como é interessante isso aqui, olha o que aconteceu na época da Silmarillion, olha o que aconteceu na Primeira Era, olha o que aconteceu aqui nessa época, e vai dando detalhes, enriquecendo e transmitindo conhecimento com prazer. E esse cara ficou esses últimos 10 anos tendo ali 5 mil, 6 mil, 7 mil views, e recebendo, né, algumas... E vendendo alguns conteúdos específicos, vendendo os produtos de lojinha, e você fala, nossa, que legal que esse tipo de conteúdo exista. Mas aí vem a Amazon e lança a série, e aí você vai no canal do cara e ele tá falando muito mal. E tudo bem falar mal, e tudo bem não gostar, e tudo bem dizer que é uma merda, e tudo bem que falar que X ou Y, mas aí ele embasa a avaliação negativa dele em mentiras. E ele diz que não é congruente com a história, sendo que o canal dele diz que é. Isso é muito triste. E essa é a escuridão. Essa é você fazer o que você precisa fazer e não fazer o que você quer fazer. Porque a gente está numa época de engajamento, escravizado por algoritmos, e você tem que fazer uma dança ridícula para você viralizar no TikTok. Ou você tem que dizer que você é moderna e fazer conteúdo de OnlyFans e falar que isso não te afeta porque você não liga, só que se submetendo a fazer coisas que talvez você ache merda e que talvez você olhe para trás daqui 10 ou 15 anos e fale, nossa, que fase bosta da minha vida que eu quero esquecer, que eu quero enterrar e eu quero imaginar que nunca houve, que nunca existiu. E aí o que eu tenho para te dizer é que você não vai conseguir, segundo você não deve, porque você não conhece a luz enquanto você não conhece a escuridão. Então, para ser quem eu sou hoje, eu precisei ser esse chefe de linha arrombado, eu precisei ser esse contratador arrombado, eu precisei ser vou criar uma palavra aqui, um demitente de funcionários, um demissor de funcionários arrombado. Eu precisei fazer muita coisa que eu acho merda, para depois ter um trabalho que eu falo, puta, como o meu trabalho é da hora. E talvez a insatisfação com o OnlyFans e com o TikTok te leve a um momento da sua vida em que você fale assim, o que eu estou fazendo? E talvez você desenvolva a habilidade de fazer outras coisas e talvez você possa extrair alguma coisa daquilo que você está fazendo hoje, mas que isso que te leve para um ponto em que você se orgulhe mais. Então, se pro resto da vida você se orgulhar de fazer o que você faz hoje, então você tem que continuar fazendo pro resto da vida o que você faz hoje. Mas se é uma coisa que você se submete, então eu desejo do fundo do meu coração que você consiga encontrar alguma coisa da qual você se orgulhe, porque isso é encontrar a luz, isso é encontrar propósito. Então eu não condeno o youtuber que está falando muito mal da série baseada em mentiras, e eu elogio o cara que fala mal da série baseada em verdade. Eu só fico muito triste porque tem pessoas que estão sendo condicionadas a perderem um conteúdo que pode ser legal, não estou falando que seja, que estão perdendo um conteúdo que pode ser legal porque ela está sendo induzida a enxergar de uma coisa de certa forma, porque essa certa forma de descrever a coisa dá dinheiro porque dá engajamento, porque falar mal de uma perspectiva superior dá muito mais engajamento e faz o seu público se sentir muito mais sábio do que falar bem e dizer que ok, os caras estão fazendo sentido dentro de um conjunto de regras. Essa é a visão que eu quero passar para vocês. E o que eu tô percebendo? Eu tô percebendo que tem muita gente falando que estão arruinando a obra porque estão transformando a Galadriel numa guerreira. E ela nunca precisou perder a elegância para ser poderosa. E tem canal tradicional de geração de conteúdo de Senhor dos Anéis dizendo que a Galadriel tem 1000 anos. E não, ela não tem 1000 anos na história que está sendo contada. E uma coisa que eu tô percebendo também é que agora, né? Me bateu agora essa coisa de querer procurar conteúdo sobre o Senhor dos Anéis no mundo. Eu tô descobrindo alguns canais que são uma mera cópia cuspida e escarrada de canais internacionais. Que assim, você tem um lançamento de um vídeo, de um gerador de conteúdo lá fora, e 3 dias depois o cara tem uma ideia, eu tava pensando aqui, então hoje eu decidi falar sobre isso, e acontece assim, 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 aí o cara se apropria daquele conhecimento e vende como se fosse dele. Nada de novo, no mercado financeiro também é assim. Tem gente que assina uma casa de análise, assina lá a XP, pega a avaliação da XP, cria um canal e fala assim, isso daqui não é recomendação não, mas eu vou abrir os seus olhos em relação a um papel
papel e aí o cara vai lá e coloca todo mundo numa espiral de perder dinheiro. Nada contra isso, mas eu quero mostrar para vocês quem é a Galadriel de acordo com a minha perspectiva. E a primeira coisa que eu quero falar sobre Galadriel é que ela deu mais reroll do que o Devora. Mentira, ninguém consegue fazer isso. Mas a Galadriel, ela deu reroll sim. Ou seja, ela trocou de classe sim. E ela já foi obstinada, independente, e ela já buscou sim o jeito dela de resolver as coisas. Mas vamos falar da idade de Galadriel primeiro. Vamos fazer um resumo da Terra-média. Ilúvatar, Ero, ele foi lá e criou o mundo e começou a cantar e começou a criar coisas. E nesse mundo ele criou a casa deles ali. Nessa casa deles, eles iluminaram com dois faróis. O que acontece? Você tem um anjo caído, você tem um Lúcifer, você tem um Melkor, um cara que olha pra tudo e fala assim, não, eu quero criar as coisas do meu jeito e eu quero as minhas coisas só pra mim. E esse cara ele é corrompido pelo desejo e pela ambição e ele tenta destruir aquilo que ele não pode ser dele. E o que ele faz? Ele destrói os dois faróis. E quando ele destrói os dois faróis, o que os Valar fazem? Fala, pô, mancada, hein, cara. Se fuder. E aí eles vão lá e criam duas árvores. Árvore de ouro e árvore de prata. Quando eles criam essas árvores, o Melkor, ele se retira e fala, pô, foi mal. É que teve um dia que eu tava na bad, e aí eu fiquei chateado, eu tava meio revoltado, eu tava precisando de atenção. Na verdade eu queria um abraço, mas, pô, foi mal. Só que aí ele vai lá e destrói as duas árvores também, o Melkor, o mesmo cara vai lá e destrói as duas árvores. Ele vai lá com a aranha e mata as duas árvores. E aí o que acontece? Ele foge pro norte, e aí os mesmos Valar que criaram os faróis, que criaram as árvores, eles vão lá e fazem o sol. E a partir daí você tem dia e noite no mundo e na mitologia criada por Tolkien, que está lá no Silmarillion. Aí você vai ter dia e noite, e quando o sol é criado os homens despertam, mas os elfos eles já estavam lá, e os elfos eles viveram durante muito tempo no mundo em que não tinha escuridão. Por quê? Porque você tinha o reino o tempo inteiro iluminado por essas duas árvores. É uma história super bonita, que não vai te transformar numa pessoa melhor, que não vai te dar a propriedade de falar que a obra de X ou de Y é uma bosta, que não vai te dar o direito de impedir que pessoas elas sejam independentes e que criem a sua própria maneira de contar suas histórias. E a minha bebê tá carente, parece o Melkor aqui, daqui a pouco ela quebra, derruba alguma árvore ou quebra algum farol. Você tá vendo que se o Melkor, enfim, não vou falar sobre moral aqui, senão a gente não volta nunca mais. Às vezes abraçar e dar um carinho e dar atenção funciona melhor do que falar você não pode sair quebrando essas árvores. Onde eu tava? Já esqueci. E aí quando tem o sol e a lua, aí os homens aparecem e os anões, e aí rola aquela coisa toda. Um pouco de cronologia para vocês. Essa época das luzes das árvores, ela dura no total uns 47 mil anos. Então você tem aqui a época das lâmpadas, dos faróis, durando 33 mil anos. E as árvores, elas duram quase 1.500 anos Valar, que é equivalente a quase 15 mil anos do Sol. Então não era ano solar, por quê? Porque não existia Sol. Aí depois do Sol você tem os anos Valar dividido em 14.373 anos solares. A Galadriel, ela nasce cerca de 132, enfim, uns 1.300, 1.500 anos antes das árvores serem queimadas. Então a Galadriel, quando as árvores elas são destruídas por Morgoth, a Galadriel ela já tem experiência de vida de cerca de 1.500 anos com as árvores. E olha que interessante, os homens despertam e cerca de 500 anos depois do Sol ter sido criado é que nasce Enrold.
E se você não lê os livros, e se você não lê o Silmarillion, você pode cair no engano de chegar ali em Valfenda e olhar para o Elrond, e olhar para Galadriel e achar que o Elrond ele tem muito mais experiência de vida e que ele é muito mais sábio do que a Galadriel, que é delicada, porém poderosa. Mas você acha que o atributo principal da Galadriel é ser bela, porque a beleza ela cria no universo de Tolkien, a beleza ela é criadora, então você acha que a Galadriel ela tá mais para criação e para o poder e para beleza, e que o Elrond ele tá mais para experiência e para sabedoria, quando na verdade o Elrond ele é cerca de 2000 anos mais jovem do que a Galadriel. Então, a galera que tá falando assim, Galadriel, essa série é uma bosta porque tá querendo lacrar, ela é toda petulante com o Elrond. Então, eu quero dizer o seguinte pra vocês. A Galadriel, ela é descrita pelo Tolkien como independente, como obstinada. Ela vai, faz uma jornada, uma cruzada sozinha, e quando ela volta, ela encontra o Elrond que ela viu nascer. Mais de 2000 anos depois do nascimento dela. E aí ela tem um carinho enorme pelo Elrond e ela fala assim, quando o Elrond quer comer o toco dela e fala assim, você é doida de não respeitar o rei, as coisas que você faz, você não tem juízo. Aí ela vira pro Elrond e fala assim, oh Elrond, você virou mesmo um menino do MBL. A legenda em português tá errada, isso aí assim, ó, em português é assim, você virou mesmo um político. Mas o que ela fala em inglês, se você prestar atenção, ela fala assim, oh Elrond, você realmente virou um menino do MBL, né? Mas ela não fala isso com ódio. Ela fala isso com amor. Ela fala isso com amizade. É como se eu, depois de morar 10 anos no Japão, eu voltasse e visse o Zé e a Alice, e um tá voltando no Bolsonaro e outro tá voltando no Lula. E inclusive uma tá fazendo campanha pro Lula. E aí eu falo, pô, complicado, né? Mas isso não afeta a nossa amizade, e não afeta o carinho e o respeito e o histórico. Então, assim, e aí? O que você acha do mundo? Eu acho do mundo que eu saí caçando orc e saí nas minhas viagens dá mais resultado do que ser político, porque no mundo político existe existe o consenso de que o mal foi embora. Só que eu não acredito e eu não consigo. E essa série, ela precisava ser convincente em mostrar que a Galadriel ela não consegue sossegar e não consegue ficar tranquila em relação a isso. Então eles se apropriam muito bem de uma coisa que foi verdade, que foi a morte do irmão dela, e colocam uma cena majestosa com ela numa canoa com o cara. E quando o cara começa a questionar o porquê dela fazer o que ela faz, o porquê dela sentir o que ela sente, o porquê dela ter as ideias loucas que ela tem, e ela fala pro homem na segunda era que dura 3.441 anos, ela fala pro cara assim, escuta, demoraria o tempo da sua vida para eu conseguir falar o nome de todas as pessoas que foram tiradas de mim. Olha como essa fala dela na canoa conversa com aquela cena em que ela empilha o capacete naquele campo de batalha que rolou no norte contra Morgoth. Acredito eu. Eu posso estar confundindo os momentos ali da série. Ela fala pro cara, levaria o tempo da sua vida para mencionar o nome de todas as pessoas que foram tiradas de mim. Porque os elfos, eles não morrem de velho, não é uma tia que morre de ataque cardíaco, não é o cara que morre de câncer. A Galadriel, ela conheceu muitos elfos e 100% dos elfos que morreram ali, morreram lutando contra Morgoth. E o Morgoth, ele já tinha ido de base, mas a Galadriel, ela não conseguia se contentar com todos os elfos dizendo agora estamos de boa porque o Morgoth foi de base. Ela falava, tem orc, mataram o meu irmão e não foi o Morgoth, foi o Sauron, e eu quero saber onde que esse arrombado tá. Você imagina que a amizade que ela tem com o Elrond, ela é profunda? Ela é profunda. Quando o Elrond diz pra ela assim, pô, quando ela diz, se eu baixar minha espada, se eu jogar minha espada no chão, o que vai ser de mim? O que eu vou ser? E o Elrond fala, você vai ser minha amiga. E ela é amiga do Elrond. Isso é o suficiente? Pode até ser. Mas ela também é
uma pessoa que perdeu o irmão para um cara que tá vivo. E ela tá vendo todo mundo acreditar que o mal já foi exterminado, porque Morgoth tá morto, foi exterminado. E ela tá dizendo que não, que o mal que sobrou foi suficiente para matar o irmão dela. E ele tá esperando e ele tá crescendo. E ele tá crescendo para quê? Para juntar forças para se rebelar. Então, se eu não for atrás disso agora, talvez a hora que eu for, a perda vai ser muito maior. E o Elrond, extremamente habilidoso, ele fala: você vai levar mais quantos elfos para morrer nessa sua caçada? Querendo transferir a culpa para ela de uma coisa que não é dever dela, é dever de todos os elfos. E esse é um momento muito crítico. Assim, eu gostaria muito que as pessoas que geram conteúdo de Senhor dos Anéis, elas estivessem tendo esse tipo de conversa nesse nível da profundidade das falas e o que isso pode significar na obra, do que essa falsa intelectualidade, essa medição de pau para quem vê, quem que entende mais dessa porra dessa obra, porque o outro não tem direito de falar porque eu manjo mais. E aí fica um monte de seguidor de Olavo de Carvalho, enfim, vira um monte de seguidor do cara que mais manja da obra, seguindo um canal porque o cara lá manja, ele fala a verdade e ele é sincero. Ah, fácil. Pulga assim na cadeia. Tem abril. Então o que acontece? Se a gente somar os tempos todos aqui, a gente tem uns 1500 anos aqui, certo? Então vamos pegar uma calculadora. E vamos pegar uns 1.300 anos, vou chutar baixo, 1.300 anos de anos das árvores. Aí a gente pega mais uns 500 anos de sol até Morgoth e de base. Aí na segunda era, a gente pega mais 3.441 anos até os Valinor irem embora. Terra Redonda, os caras todo. E na terceira era, quando tem a Guerra do Senhor dos Anéis, e ela tem um papel fundamental nisso, ela finalmente parte. Então, se você assumir que ela nasceu cerca de 1500 anos antes das árvores serem destruídas, e se você colocar aqui que ela estava nesse último navio que foi embora, junto com Gandalf, junto com o Bilbo e com o Frodo, se você colocar ela indo finalmente embora em 1352, a Galadriel, ela tem aquele olhar de sabedoria e aquela delicadeza no auge dos seus 8.352 anos. E assim, 6.000 anos depois de ter sido ativamente uma guerreira nessa época aqui. E a Galadriel, ela carrega uma dor enorme de ter participado de, por exemplo, batalhas como essa, em que, destruídas as árvores, o Fëanor ele quer ir atrás do Morgoth para recuperar Silmarils, e eles vão para uma cidade pegar navios dos elfos, e os elfos que estão aqui, eles estão falando: não, vocês não vão pegar nossos navios. Vocês não vão pegar nossos navios porque não tem que rolar essa guerra aí. E aí rolam umas fake news de que isso era dos Valar, era a ordem dos Valar, era a vontade dos Valar, ou era fake news porque eles falavam que era os Valar, mas não era. Mas o que aconteceu é que quando esses caras foram buscar os navios e os caras não quiseram emprestar os navios para eles irem atrás do Morgoth, o que aconteceu? Houve uma guerra de elfos contra elfos. Houve uma matança de elfos contra elfos e a Galadriel, nessa época, ela liderou exércitos e ela interviu e ela participou desse conflito. E quando os caras muito loucos foram atrás de Morgoth, ela se retirou. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa que não só perdeu o irmão posteriormente, mas ela viu elfos se matarem e ela teve papéis fundamentais ali de liderança. A série ela tem que mostrar o elfo que vai aparecer e que vai conquistar o coração dela, e esse cara tem que ser no mínimo bom, né, para que ela se interesse por ele ao ponto de casar.
a Galadriel, ela tem uma filha, e essa filha vai ser depois a esposa de Eonrod. Então, não só a Galadriel é mais velha do que ele, mas tem uma relação de sogra dele. E ela tem muita história para contar, porque em grande parte das coisas realmente relevantes que aconteceram na Terra-média, ela teve grande participação. Inclusive, ela se colocou na floresta ali, e a floresta dela, dos campos de Lórien, foi atacado por diversas ondas de orcs e sempre se posicionou. Então ela pode não ter lutado em Gondor, por exemplo, mas ela impediu que grandes forças chegassem a Gondor. Então ela esteve ocupada segurando fronteiras durante todo o tempo em que aconteceu a Guerra do Senhor dos Anéis na Terceira Era. E aí vem comentários que eu escutei a respeito dessa série até agora. Porra, acabaram com a sabedoria dela porque ela virou uma criança que bate num menino. Por quê? Porque querem lacrar. A gente está falando de uma pessoa de 8 mil anos que não passou 8 mil anos sendo adulta. A infância dela não durou 3 milênios. Então, ela não é sábia só porque ela é elfa. Ela é sábia porque ela é vivida. E você não esperar que uma criança tenha atitudes de criança impulsiva porque não tem é córtex, lóbulo pré-frontal, que porra é essa? Que te deixa sem empatia e que te deixa impulsivo e inconsequente. Porque a gente acha que a gente fica covarde depois de adulto, a gente fica prudente depois de adulto, porque quando a gente é jovem, a gente não é corajoso, a gente é sem noção, inconsequente, incapaz de empatia. É por isso que as crianças, elas são malvadas e ficam colocando apelidos e fazendo bullying, e é por isso que a intervenção dos adultos é extremamente importante. E é por isso que o irmão dela, que não necessariamente é 10 anos mais velho do que ela, né? É por isso que o irmão dela vai lá e repreende ela com amor. E ele não fala assim, aê, sua arrombada, para de bater no moleque só porque você tá querendo lacrar. Ele fala assim, você escorregou de novo, né, sua noob? Você tem que olhar aí a sua base. Você tem que saber fazer o negócio direito. Ou seja, ele não recrimina o comportamento dela, mas ele chama atenção naquilo que ela precisa aprender para se tornar quem ela se tornaria um dia. Aí ele fala aquela coisa grandiosa, ele diz, quando ela fala, teve gente dando rage no exemplo do navio, da diferença do navio da pedra. Então teve cara que tocou violãozinho e falou assim, a diferença de uma pedra do navio. Feio, vergonha de ver o cara. Por quê? Porque eu sou muito mais inteligente do que esses elfos seriam, então esses elfos não são viáveis, porque eles não deveriam existir, logo a história deles não deveria estar sendo contada, porque eu manjo mais da obra de Tolkien do que a Amazon. Isso é infantilidade, isso é imaturidade. Você tem que olhar a história, ela pode ser ruim, os exemplos podem ser ruins, só que você tem que ver o que você extrai daquilo. Por que a pedra afunda e o barco não? Porque o barco ele olha para cima. E aí ela fala, mas a luz de cima reflete na água, e às vezes você acha que a luz está lá embaixo. Como que eu vou saber? E ele diz, você não vai saber diferenciar a luz da escuridão enquanto você não tocar a escuridão de verdade. Ou seja, quando o céu se abre e tudo aquilo é ritualístico e os elfos estão cantando uma música que aparece neles, vai o crítico especialista erudito na obra de Tolkien e fala, mas não tem ninguém no volante do navio e o navio voa, mano. Você tá passando vergonha, porque você não tá entendendo que você tá falando de um mundo ficcional onde a construção é feita através da música e da beleza. Não entendeu, simplesmente não entendeu. E quando ela vê que ela tá ascendendo, ela fala, eu não posso saber que eu estou na luz se eu não conheço a escuridão. E tá todo mundo dizendo que o Melkor foi de base, mas eu sei que a escuridão tá aí. E eu preciso saber onde ela tá, eu preciso saber onde está o Sauron. E aí ela vai e mergulha. Então aquele mergulho dela é muito emblemático. E quando você fala, mas ela é retardada porque ela vai ter que nadar tudo aquilo que ela velejou, é porque você não conhece as figuras que foram criadas no Silmarillion de elfos incansáveis.
Você não entende que, por exemplo, Gimli, Aragorn e Legolas, eles correram 200 quilômetros em 3 dias sem parar, sem tomar água e não comendo nada além de lembas. O Gimli fala isso nos filmes. São mais de 200 quilômetros. E eu tento andar 2 quilômetros e volto para casa cansado. Então a gente está falando de uma composição e de uma natureza, e no Silmarillion aparece, ele nunca perdia o fôlego, e ele tinha... E do mesmo jeito que Matusalém viveu 900 anos, no começo da linhagem da Bíblia, e Tolkien era cristão, os primeiros elfos, eles estavam mais perto dos Maia. Eu não falei bosta agora. Mas entre os primeiros elfos, existiam figuras de destaque que tinham resistência e que tinham atributos muito superiores ao que os humanos jamais seriam. Então, o Tolkien, se fosse perguntado se a Galadriel conseguiria voltar nadando naquela época em que o corpo dela era do jeito que era, talvez ele dissesse que sim, que seria possível. E se você vai criar uma adaptação e você quer ser ousado na sua adaptação, você pode criar sim uma coisa que o escritor disse que talvez seria possível, porque você está colocando o seu jeito de contar a história ali. Assim como Peter Jackson arrumou o jeito dele de contar a história. E aí você fala, nossa, Arwen era muito foda porque Arwen salvou o Frodo e aquilo sim... era uma série foda. Mas olha que engraçado, nos anos 2000 não existia essa guerra de lacração e antilacração, o mundo não estava polarizado desse jeito. Se aquela cena da Arwen resgatando Frodo acontecesse hoje, você teria canais que estariam deixando de ter 5, 7, 8 mil visualizações, estariam tendo 160, 170 mil, porque diriam assim, olá, substituíram um elfo foda que era homem para dar lugar para uma menina bonita fazer o negócio no papel dele. Aí pega uma mulher e faz ela peitar os nasgos. Ia ter gente inflamada. Se tivesse youtuber e se a gente tivesse numa guerra de narrativas de lacração anti-lacração, existiria um bando de youtuber falando assim que a Arwen ela é lacração e que os filmes do Peter Jackson precisariam ser cancelados, porque nunca que uma mulher precisa se submeter a pagar de elfa que peita nasgo no grito. Se você gostou do Hobbit, por exemplo, você viu Legolas matando centenas de orcs sem dificuldade nenhuma. Se você assistiu Senhor dos Anéis, você viu o Legolas e o Gimli fazendo competição para ver quem matava mais orc, e no meio do caminho o cara vai lá e mata um mamute. Elefante. Olifante, né? Eu acho que é a tradução. E ele mata daquele jeito que ele mata ali naquele filme. E se o Legolas ele consegue ter aquela performance em combate pelo fato de ser elfo e não de ser homem, você espera que uma elfa que tem o mesmo treinamento militar e que já coordenou tropas, que já foi tenente, você espera também que ela minimamente consiga performar pelo menos próximo do que o Legolas. E performar pelo menos próximo do que o Legolas faria torna ela capaz de lidar com aquele gigante de gelo lá, com aquele troll das neves. Tô querendo a todo custo defender a obra da Amazon? Não, eu tô falando que pessoas intelectuais e eruditas da obra de Tolkien estão se propondo a destruir essa obra porque o engajamento negativo da visualização, e estão apelando para coisas que não são verdade para te convencer que a série não presta. É isso que eu tô fazendo aqui. Então, falar de Galadriel é falar da história da Terra-média de uma maneira que a vida do Elrond não cobriria. E quando você vai falar da Segunda Era, é melhor você começar a contar uma história de alguém que já era muito experiente, que já era muito vivida no começo da Segunda Era, e não de alguém que nasceu há 60 anos do começo dessa Segunda Era e que estava começando a conhecer o mundo agora, nesse momento. E o Elrond, ele vai para a política e ele é extremamente hábil. E a habilidade do Elrond na diplomacia, ela é muito bem apresentada nas conversas que eles têm dentro da mina. E tudo que acontece ali dentro daquela mina faz sentido. Aí eu vi outros intelectuais da obra de Tolkien também dizendo que a mina lá,
Não foi apresentada no esplendor que deveria. Aí os técnicos eles começam a falar do CGI que é uma bosta, o que é bom em algumas partes que é uma bosta em outras, e que os caras falharam na parte em que não era CGI e toda essa crítica. Mas o importante é que você viu Moria no Senhor dos Anéis e que você precisa ver a mina em seu esplendor na época em que ele era um reino próspero. E aí você fala, mas não tem tanta riqueza. A riqueza está no fato daquilo ter sido talhado, carvado. Quando você olha uma escultura, uma estátua romana, e você fala, meu Deus, como é que os caras conseguiram esculpir esse braço numa pedra? Você tem que pegar esse raciocínio, jogar dentro daquela mina e falar como que os caras quebraram rocha e fizeram uma cidade dentro da rocha, porque ali não são construções de tijolo e cimento, aquilo ali são pedras cavadas em túneis, espaços vazios, em casas, e tudo ali se sustenta e não rui. Por quê? Porque eles cantam para a montanha canta de volta para eles, mostrando qual que é a constituição daquilo, para eles saberem onde que eles podem cavar. Então, tudo é a maneira como você olha para a coisa. Eu estou tentando me esforçar para encontrar Tolkien dentro dessa obra, e eu estou conseguindo e estou feliz com isso. O dia que eu olhar para tudo que está sendo feito e falar Tolkien não está mais aqui, eu vou fazer igual o que aconteceu com Game of Thrones, em que eu comecei a assistir, eu achei da hora, legal, pô, que bacana. E ao longo do tempo eu falei, pera, essa narrativa ela tá mais interessada em me surpreender a cada episódio do que em contar de fato uma história que seja rica em detalhes e consistente. Estou falando da série, não estou falando dos livros. Então, é muito imaturo e prematuro eu querer taxar uma série de fadada a fracasso ou sucesso no segundo episódio, começando a assistir com enviesado para um dos lados e querendo encontrar coisas ruins. Porque quando você quer encontrar coisas ruins, você encontra de monte. Acho que a gente precisa de mais tempo, mas com a pegada que foi até agora, eu acho que tá muito rico. E eu não vejo a hora de ver alguns desdobramentos dessa história. E eu quero ver se ela vai ter a audácia de criar Tom Bombadil nessa história, e como que ele vai ser, e se vai haver música, e se eles vão usar música num processo de construção ou de defesa militar. Uma vez eles especulam se Tom Bombadil, os próprios personagens de Tolkien conversam entre eles. Você acha que Tom Bombadil tancaria Sauron com o anel na mão? E ele diz que a terra do Bombadil ali seria um dos últimos lugares onde a luz se apagaria. Ou seja, o Tolkien, na obra dele, nos livros dele, ele diz que o Tom Bombadil ele é tão poderoso com a música dele que ele tancaria Sauron com o anel. E ele não diz que ganharia, mas ele diz que seria um dos últimos lugares a perecer. Eu estou curioso para saber se a Amazon ela vai ter a audácia, a coragem de criar esse personagem e fazer com que ele fique tangível na imaginação das pessoas. Agora, se as pessoas vão achar uma coisa que o Tom Bombadil é diferente do que está nos livros, isso daí eu não tenho a menor preocupação. A menor preocupação, porque as pessoas acham que o Aragorn é o ator do Aragorn. E eles só conhecem aquilo, e quando eles olham para os livros, eles enxergam o ator. Eles não criam uma concepção própria do personagem de acordo com o prisma da leitura. Isso só faz quem quer, e as pessoas que querem, elas são muito poucas. E as poucas pessoas que leem querendo formar o personagem delas em contraposição ou diferente ou independente do ator que fez o Aragorn nos filmes Senhor dos Anéis, elas não estão preocupadas em convencerem os outros de que aquele ator não é o Aragorn do Tolkien. Elas não perdem tempo fazendo isso. Então, quando eu digo que você não tem que ter medo, porque existe o risco das pessoas deturparem, isso já é feito em todas as obras que foram passíveis de adaptações. E inclusive tem um hater, um cara no meu canal que fala assim, se deixar você vai ver onde vai parar. Aí eu falo, onde que vai parar?
Mas do jeito que esses caras só querem lacrar, você não vai saber onde eles vão parar. Eu falei, qual que vai ser o próximo passo? Se tiver elfo negro, se ele for bom, se tiver uma mina guerreira, uma maga guerreira, e isso for muito bom, onde você acha que vai parar? Vai pro lado sexual da coisa, se é que você me entende, porque os caras vão filosofar de um jeito... O cara tem medo dos filósofos, assim, crescerem o pau deles e conseguirem se enrabar. E ele acha que isso seria o fim da humanidade. O fim da humanidade, ele tá em outras coisas que não a sexualidade das pessoas. Desculpa, eu me empolguei. Agora eu não deveria ter trazido o vídeo para tão longe e para um assunto tão desnecessário. Enfim, se vocês quiserem saber quem é Galadriel, procurem conteúdos antigos. Não procurem, do fundo do coração, eu te dou esse conselho que eu gostaria de escutar se eu não tivesse lido os livros e se eu não conhecesse a história. Se você quer saber quem é Galadriel, pesquise Galadriel por youtubers e geradores de conteúdo anteriores à estreia dessa série. E aí vocês vão saber o quanto essa personagem é foda. E aí vocês vão saber se ela merece os holofotes dessa série ou não. E depois vocês me falam aqui. Espero que seja útil, que cause reflexões. Por hora é isso. Pera, antes de eu ir embora, eu quero dizer que, assim, eu tô fazendo esse conteúdo para que daqui uns 2 anos, daqui uns 10 anos, daqui a não sei quantos anos, eu olho para trás e falo, eu fui absolutamente sincero em tudo que eu disse. Para que alguém diga assim, eu quero começar um canal, tem problema eu pegar uns trechos dos seus vídeos e eu possa dizer, vai, pega. Porque mesmo que eu esteja falando merda nesse trecho desses vídeos, eu tô falando merda de acordo com aquilo que eu acreditava quando eu fiz os vídeos. Então a informação pode estar desatualizada e a informação pode estar errada, mas era o melhor que eu tinha para oferecer de coração no momento em que eu fiz o vídeo. E eu fico muito feliz porque eu vivo encerrando o vídeo dizendo espero que seja útil, espero que cause reflexões, que cause impacto positivo na sua vida. E me abraça quando eu escuto alguém dizendo que foi útil e que gerou reflexões, que causou impacto e que causou mudança. Porque isso é você sair da escuridão e buscar luz e tentar iluminar alguém. Tolkien é cristão, eu não sou, mas o Tolkien ele tem uma visão de Deus que me fascina e que me impressiona. E é isso. Espero que seja útil. Grande abraço.